Hello, pessoal, tudo bem? Good morning. How are you? How are you? Are you okay? Awesome. I'm Are you fine. okay? Tudo bem com Sim, vocês? Your family? Sua família também? sim. Tudo tranquilo aí, né, gente? Tá todo mundo bem? A família tá bem? Vocês estão bem? Nenhum problema, né? Problema sempre tem, né? Mas a gente. Bom, gente, olha só. Vocês estão vendo aí o documento, né? Eu achei esse slide legal. Esse slide, gente, é da própria editora, tá? Do livro de vocês. E aí, nossa aula hoje é produção textual, tá? Lembra lá daquele roteiro que a gente fez no primeiro dia de aula, né? Hoje tem um trabalhinho valendo 20 pontos. E a produção textual relacionada à unidade 3. Então, vocês já fizeram a atividade da unidade 3 no dia 12, né? Então, vocês vão ver muita coisa que vão rever, na verdade, né? E a gente vai só dar uma passada nas atividades que vocês já viram, que vocês já fizeram. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Bom, passar o slide, né? Bom, tá aqui a referência, né? Learning and Sharing English, dos autores Amadeu Marques, Ana Carolina Cardoso, do segundo ano, editora Ática. Essas informações vocês podem estar acrescentando lá no texto de vocês. Daqui a pouquinho eu vou estar explicando como que vai ser a atividade. Eu não quero me estender muito aqui para nosso vídeo não ficar muito prolongado, tá? Para não ficar muito. Bom, olha lá, como eu tinha falado antes, vocês vão mostrar, né, a estrutura da unidade, tá? Vai estar falando sobre o Let's Start. O que é Let's Start? É uma espécie de aquecimento, né? O autor utiliza para começar a aquecer, vai trabalhar sobre o assunto, né? Olha o tema: Why Humanity Must Unite? Por que os humanos devem se unir, né? Olha o must aí, lembra? Ele sentido de obrigação, né? Vocês fizeram essa atividade, gente, todo mundo acertou, né? Bom, o must dá a ideia de obrigação. Por que os humanos devem se unir, né? Aí a gente vai ver lá na frente, né? Como vocês já viram, vai falar sobre diversidade cultural, né? Patrimônio cultural. Depois do Let's Start, ele vai trabalhar o reading, né? O reading é leitura, então já vai aparecer alguns textos, algumas citações, textos pequenos, depois textos maiores, né? Aí também ele vai trabalhar o tópico Word Study, que é o estudo das palavras, né? Aqui normalmente trabalha-se a formação de palavras, né? É, Lá na frente vai estar detalhando mais sobre isso. Mas é importante que vocês coloquem logo na introdução do texto de vocês esses tópicos. É como se fosse uma introdução. O texto vai falar sobre os seguintes tópicos: Let's Start, Reading, Word Study, Language Study, Writing, Listening e Speaking, tá? Depois que vocês fazem uma introduçãozinha colocando o tema, tudo direitinho, fazendo uma introdução bacana, dizendo quem é o nome do livro, qual é a unidade, tudo. Aí vocês iniciam um outro parágrafo, né? Já começando a dar um exemplo de cada um, falar um pouquinho. Vocês não precisam colocar todos os Deus livros se vocês forem colocar tudo que tem na unidade, né? Vocês podem só fazer um comentário, né? E se quiser, pode estar colocando exemplo de todos, mas não precisa. Basta de alguns, como aquele da gramática, né? Que é o Language Study e o Word Study, tá? Vocês podem estar exemplificando, são os assuntos mais, assim, que é mais focado, né? Nesse próximo slide, vocês vão observar o seguinte: tem uma atividade. Essa atividade aqui, vocês não precisam fazer, só para mostrar que no Let's Start foi trabalhado esse tipo de atividade aqui, inclusive vocês fizeram lá, né? Lá na atividade que vocês mandaram para mim. Mas isso aqui é só para vocês
terem como subsídios para fazer o texto de vocês, para vocês comentar que tem atividade. Também tem o Before You Read, né? Ele vai estar, esse before, quer dizer, antes da leitura, antes que você leia, né? Tem uma atividade para começar, você começar a lembrar, falar um pouquinho sobre diversidade cultural. Olha aqui, ó. Does Brazilian society reflect a great cultural diversity, né? A sociedade brasileira reflete uma diversidade cultural muito grande, né? Quer dizer, nós somos um povo muito de uma cultura muito diversa, né? Tá, isso aqui aí tem outros pontos, vocês podem estar só fazendo isso de forma sucinta, né? Aí é como você lê, né? Nessa atividade aqui. E assim vocês vão passando cada tópico desse para vocês estarem discutindo dentro do texto. Tem o after you read. O after you read, ele vai, é como se fosse uma discussão. Depois que você lê o texto, aí você vai discutir, né, com alguém. Poxa, né, o que você achou, né? Aí que go back to activity one page 51. Volte à atividade 1 da página 51, né? Do you have the same view regarding those situations, né? Você tem a mesma visão, né, dessa situação? Você pensa assim, né? Então, vocês vão só dizer que no After You Read vai ter questões de reflexão, né? Momento reflexivo sobre a leitura, tá? E aí, eu não preciso falar de todos. Vocês estão vendo os tópicos aí, ó. More food for thought, né? Word Study, que vai trabalhar um pouco da gramática, né? E vocês vão, quer dizer, entrando a formação de palavras, vocês vão observar aí o seguinte, ó. Foi trabalhado o sufixo, né? Sufixo all, o sufixo less, né? Esse sufixo all, de acordo com o que vocês estudaram, aprenderam, ele vai formar, ele é usado para formar o quê? Adjetivo, advérbio ou verbo? Alguém pode me dizer? Vamos lá, pessoal, responder? Adjetivo, né? Então, olha só. Financial e emotional, ele vem das palavras finance e emotion, né? Então, finance e emotion são substantivos. Só que eles, quando eles ganham esse sufixo, eles vão mudar, né? Eles vão deixar de ser substantivo e vão virar adjetivo, tá? Então, observar como as palavras, elas podem mudar de acordo com a flexão que elas vão ganhar, tá bom? Aqui o less, né? O less significa o quê? Dentro da palavra, né? Quando você coloca o less dentro da palavra, vai significar o quê? Without, menos, né? Exagero, excessivo, pouco. Então, without. O less significa menos, né? Então, é o without, né? E aí, essas informações são importantes aqui, né, da gramática, porque isso aqui a gente vai se deparar lá no texto com essas palavrinhas, e aí para a gente ter mais facilidade para entender. No writing, né, você vai trabalhar a escrita. O write, você vai escrever, né? Aqui, olha, o autor ele faz um questionamento. Onde o post foi publicado, né? Onde ele é colocado, onde ele foi exposto, né? Então, aqui você vai escrever, você vai observar o post, né? E vai verificar todas as informações que tem nele aqui, ó, até embaixo, né? Para você achar isso, né? Claro que vocês não vão estar, isso aí vocês já fizeram, gente. Olá, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá. Vocês já fizeram isso nas atividades. No texto que vocês vão escrever, vocês vão só dizer que no writing, vocês vão praticar a escrita, respondendo algumas questões, como por exemplo, aí você dá um exemplo só, tá? E aí, ó, antes de ouvir, essa parte de você ouvir, você pode estar comentando lá no texto, né? Embora vocês não tenham feito, acho que alguns fizeram, né?
vocês podem estar dizendo o que acontece aqui, nesse tópico, né? E aqui eu coloquei a atividade para vocês, tá? Então, atividade, o que é atividade hoje? É produzir um texto em forma de relatório ou análise crítica da unidade 3. Como eu tinha falado, vocês podem fazer em forma de relatório, vocês podem fazer uma análise crítica, igual como vocês fizeram, parecido com aquele dos vídeos que vocês produziram, que vocês vão comentar o que tem, né, nessa unidade que foi trabalhado, né? Aí, nesse texto, vocês vão mostrar como está estruturada essa unidade, qual tema foi discutido, os seus tópicos, quais aspectos gramaticais aborda, né, trabalhando a questão do conceito, né, aquele lado dos sufixos que eu falei, né, qual é o outro, né, tem os verbos também que foram trabalhados, né, é o must, né, o verbo na parte lá esse aqui está muito resumido, mas lá na unidade de vocês, tem lá os verbos que foram trabalhados, vocês têm que falar, tá? Exemplificando, colocando exemplos, né? Para que o seu texto fique bem legal. E qual ou quais pontos dessa unidade contribuiu para o seu aprendizado de inglês? Então, depois que você expõe tudinho que foi trabalhado, colocando tudo, aí no final você dá o seu parecer, dizendo que o que você aprendeu, se contribuiu, né, com o seu aprendizado ou não. Aqui, olha, o texto deve ser manuscrito, 2 laudas eu coloquei. A gente pode estar discutindo isso aí. O que vocês acham? A gente pode estar fazendo manuscrito ou vocês quiserem fazer digitado? Eu coloquei 2 laudas porque o texto não... tem muita informação, então não pode ser um texto muito pequeno, né? Você só dizer que foi trabalhado esse tópico tal, 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 e pronto, acabou. E achou gostoso o texto, achou assim interessante, gostou do tema, não é só isso não. Vocês têm que colocar lá o tópico que foi abordado, um exemplozinho para reforçar aquilo que você está dizendo, tá? Mais ou menos contadinhas, professora, nessas 2 laudas. 2 laudas, gente, são 2 folhas, assim, de um lado e outro, né? 2 laudas. E quem fez no Word, no caso, tem que ser 2 páginas. Não, digitado já pega menos, né? Porque eu coloquei 2 laudas, porque são as informações, são muita informação, quando você vai escrever, né? Ela abarca muito espaço, né? Pega muito espaço. Tá? Mas manuscrito, né? Eu gosto, né? Porque você exercita mais, porque você trabalha mais a questão da escrita da palavra, né? Aqui eu coloquei, gente, um exemplo 1. Ó, quem quiser fazer em forma de relatório, você pode dizer, ó, no dia... Eu coloquei 14 aqui, mas na verdade foi dia 12, né, que a gente trabalhou esse tema. No dia 12/9 foram exploradas as atividades da unidade 3 com o tema tal. Aí vocês vão falar que tema é do livro Learning and Sharing English, volume 2 do ano 2016. Vocês podem estar colocando algumas informações e... foi discutido os seguintes tópicos, né? Tudo na introdução aí, tá? Coloca os tópicos, tudo. Faz uma introduçãozinha bacana, né? Uma entrada. E depois você trabalha cada um, né? Esmiuçando cada um, tá? E no final lá você dá o seu parecer quanto ao seu aprendizado, né? Aqui embaixo. Observa bem aqui o comando, tá? Aqui no exemplo 2, eu coloquei quem quiser em forma de análise crítica. Aí você pode começar colocando o tema, unidade 3 do livro tal, volume tal, ano 2000 tal, abordando o tema tal, aí você fala do tema, com os seguintes tópicos, mesma coisa. É um pouco diferente o relatório, porque você, tipo, vai dizer, geralmente mais com detalhe, nesse dia foram trabalhados, assim. E na análise crítica não há necessidade disso, de colocar de forma de relatório. Vocês sabem, né? Às vezes você já deve ter feito algum relatório, né? E você já sabe como é. E análise crítica a gente já trabalhou também. Tá bom? Tem algum questionamento? E vocês vão ter hoje até 1h da tarde para fazer isso, né? Para fazer o texto. Já lembrando de ter muito cuidado com essa questão de pontuação, de vírgula, gente. Eu recebi textos aqui inteiro, sem ponto, sem vírgula. Quase eu morro, não conseguia respirar. Como assim? Que era até dia 18 para entregar.
Não, esse aqui é hoje. Dia 18 é o outro texto que a gente vai trabalhar da unidade 4. Tá? Olhem direitinho lá como a gente trabalhou. Não é isso? Concorda comigo? Quem concorda, discorda? Tá escrito lá. Tudo bem? Alguma pergunta? Oi? Então, essa atividade hoje pra gente fazer agora, né? É, para fazer agora. Nosso tempo hoje é para isso. Tá? No caso que eu fiz no hoje. Pra mandar português e inglês? Português, inglês? Olha assim, eu vou deixar livre, tá, para vocês. Quem quiser fazer ele todo em português, agora os exemplos, tá? Os exemplos que vocês colocarem, vocês têm que colocar em inglês. Os exemplos que foram colocados lá na unidade, por exemplo, nada de colocar em português. Teve alguns trabalhos aqui que eu recebi e tinha muito exemplo em português. Tem que colocar o exemplo do livro, tá? Nada de traduzir, não, aquelas frases. Tá? Quando você for dar o exemplo, você vai colocar do jeito que tá lá em inglês. Colocar entre aspas, tá? Destaca lá quando você for dar o exemplo. Por exemplo, aí você coloca a frase lá. Pode destacar, colocar em itálico, tá? Colocar entre aspas. Entendi? E se eu tiver feito em forma de análise crítica, aí eu escrevi todo em português, aí depois eu traduzi todo em inglês. Mesmo assim, eu vou ter que precisar pôr em negrito alguma outra coisa? Você colocou todo em inglês? Eu fiz nas duas formas. Não, se você colocou a parte que tá todo em inglês, você não precisa. Não precisa destacar. A gente destaca, geralmente, quando a gente vai dar exemplo, né? A gente coloca, por exemplo. Aí você coloca, ou você coloca letra A, exemplo 1, exemplo 2, né? Mas não precisa destacar, né? Se quiser, pode destacar entre aspas, assim. Só para destacar o exemplo, para mostrar no texto que você está exemplificando. Geralmente, a gente dá a gente faz esse destaque lá, tá? Só para ficar separado do texto, né? Você tá dando o exemplo, você vai, é como se você parasse um pouquinho e mostrar o exemplo. Geralmente a gente faz isso, a gente abre aspas, a gente abre parêntese, né? Uma vírgula. Tá? Você pode optar para colocar trabalhar ele em português, mas os exemplos têm que ser em inglês, tá? Ou você pode trabalhar ele todo em inglês. Você pode optar por essas duas partes aí. Não precisa mandar ele em português e inglês, entendeu? Ou você manda ele em português. Lembrando que você está escrevendo o texto em português, mas na hora de exemplificar, vocês têm que colocar o exemplo do livro, da unidade. Então, tá em inglês, você tem que colocar em inglês. Tá? Tudo certo? Ok. Então vamos lá, a gente vai discutir daqui a pouquinho lá tirar as dúvidas nossas lá no WhatsApp, tá? O nosso vídeo não ficar muito longo, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não. Tá, a gente tira as nossas dúvidas lá no grupo, tá bom? Beijo pra vocês. Bom texto.